A paz a todos, virtudes número 32. 1 Reis 3 e 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Salomão era ainda um menino pequeno, não sabia discernir nada e já estava reinando no meio do povo. Poderia pedir qualquer coisa para si, mas pediu algo que ia beneficiar o povo. Salomão estava pedindo para Deus lhe dar sabedoria, mas não era para ele, era para o povo, como diz em 1 Reis 3, 9 e 10. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E apareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa, pelo que Deus lhe dera o que pediste. Salomão pediu algo a Deus que todo o povo iria se beneficiar, pois iria julgar com o coração do próprio Deus. A virtude que descera do Espírito Santo de Deus fora a sabedoria, o entendimento e o discernimento. Vamos relembrar na palavra, lá em Êxodo 35, 31 ao 35. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, e em todo o ofício, para invenções, para trabalhar com ouro, prata, cobre, esmeralda, lhe dispôs o coração para ensinar a outros, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra e completar a boa obra. E Êxodo 36 e 1 diz: e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Resumindo essa passagem bíblica de Êxodo, era no tempo de Moisés, e quem recebera esta virtude de sabedoria e de inteligência foi Bezalel e Aholiabe, onde o Espírito Santo de Deus os concedeu a sabedoria para todo o ofício, mas teria que fazer conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. E este mesmo Espírito Santo de Deus foi que preencheu a Salomão, pois sabemos quão grande foi o seu reinado, sua sabedoria era em todos os âmbitos, áreas de sua vida, e não houve rei como Salomão em sabedoria e em riquezas. 1 Reis 3, 11, 13a. E disse Deus: porquanto perdiste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, eis que te dou um coração sábio e entendido, e te darei o que não pedistes, riquezas e glórias. Para entendermos, tínhamos que saber sobre a sabedoria, sobre o entendimento e discernimento, que são as virtudes de hoje. A virtude da sabedoria, instrução, ciência, saber viver conforme a palavra de Deus, tomar decisões corretas através dos conselhos de Deus, conforme a tudo que o Senhor ordena através da sabedoria e da mente do Senhor, que em nós é preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Entendemos o que é entendimento, a maneira de perceber, a maneira de avaliar, de entender para julgar algo, capacidade de pensar e entender e avaliar. Vamos entender discernimento, capacidade de compreender situações e avaliar com bom senso e clareza e separar o certo do errado. Podemos entender agora o que é sabedoria, entendimento e discernimento. 1 Reis 3, 19 e 20. Ora, durante a noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, e ela se levantou,
no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho enquanto a sua serva dormia, e o seu filho morto deitou-o no meu seio. 2 mulheres tiveram seus filhos. Viviam juntas e sucedeu que um dia um filho morrera por descuido da mãe. Ela deitou sobre o seu filho e, percebendo que morrera, trocou e pegou o vivo da outra mãe e deixou o morto no lugar. E assim foram levadas para Salomão, para o rei julgar a causa. Agora vamos ao entendimento e discernimento da palavra. Nascimento de filhos é um presente abençoado de Deus. O amor de Deus transborda em uma mãe ao dar à luz. Mulheres sonham em ser mãe, falam de suas realizações ao dar à luz. Já falamos de dar à luz aos sonhos do Senhor, que são os projetos e planos que Deus sonhou para nossas vidas. Cada mulher recebera os sonhos de Deus para suas vidas, e uma não cuidou do seu sonho. O que é cuidar? Ter atenção sobre algo, ter zelo, ter atitude de cuidar, tomar conta, de se preocupar com algo importante que nos é dado, se tornando responsável, zeloso por aquilo que nos é dado. E aquela mulher não cuidou, não zelou e não se preocupou que poderia perder e não deu importância em cuidar. Quando percebeu, o seu sonho estava morto. Aí vemos alguém que se levanta para roubar os sonhos de Deus da vida do outro. E o inimigo age assim, pois ele vem para roubar, matar e destruir os sonhos, os projetos de Deus em nossas vidas. Ele se levanta com astúcia à meia-noite, onde ninguém espera, quando estamos relaxados e não vigilantes. Ele planeja contra nós. Aquela mulher aqui, enquanto a outra dormia, ou trocou o seu filho morto pelo vivo. E a outra mulher, ao acordar para cuidar, dar de mamar, vira o morto, mas percebera que não era o seu. Mas como iria provar se ali não havia ninguém? Isaías 29:15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Aquela mulher, mesmo não tendo como provar o que aconteceu, ela sabia da sua verdade, que aquele sonho ela amou e cuidou, e a tiraram dela. Tomaram posse e puderam perceber quem estava narrando a história. Era ela que foi e contou tudo ao rei. A outra foi, pois sabia que ninguém a viu pegar o que não era seu. Ninguém poderia provar nada, mas ela tomou posse do que não lhe pertencia. E pensou, ninguém viu, mas Deus viu. 1 Reis 3:23. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu, e teu filho o morto. E outra diz, morto é o teu filho, o meu o vivo. E mesmo a outra, não tendo provas, lutou, falou com discernimento de ir ao lugar certo e contar para quem pudesse resolver, pois sabia que não iria ficar no engano sobre a atitude e a intenção da outra a seu respeito, porque o Senhor conhece os propósitos do coração, mente de cada ser humano, e ela teve esta estratégia de falar na hora certa com quem tem sabedoria da justiça. E como já soubemos que o Espírito do Senhor, da sabedoria, do entendimento, discernimento, estava sobre o rei Salomão. 1 Reis 3:24 e 25. E disse o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E o rei disse: divida em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a outra metade a outra. O rei Salomão, através do Espírito de Deus, da sabedoria, do entendimento, soube discernir e agiu com ousadia e estratégia para descobrir as verdadeiras intenções de cada coração do interior
daquelas mulheres. O rei ali soube conduzir para mostrar as intenções ocultas, o que estava por dentro, escondido no coração-mente, para que todos vissem cada caminho, cada pensamento, expondo o que havia dentro no íntimo daquelas mulheres, colocando para fora as suas atitudes, significado do comportamento, da maneira, da conduta, a posição, a postura tomada através da atitude do comportamento e onde podem ser vista a intenção e o propósito, mostrando a qualidade, a virtude do ser. A olhos de muitos, aquela atitude do rei não era boa. Matar o menino, muitas das vezes vão falarem que suas atitudes não convêm de Deus e não são dele. O que falam através da sabedoria do Espírito Santo de Deus não está correta, mas Deus conhece e desvenda as atitudes humanas, e a atitude tanto do rei e tanto das mulheres iriam aparecer, iriam ser discernidas as intenções de cada coração, de cada mente. 1 Reis 3:26. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, por que o seu coração se lhe entemeceu por seu filho, e disse, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu nem meu seja, divide-o antes. Olha o que foi revelado, o interior, através da atitude que o rei tomara. As mulheres falavam do que os seus corações estavam cheios. A do filho vivo ficou com seu coração entemecido. Significado, ela ficou sensível, moveu-se de amor, de afeto, piedade com seu filho e não queria que o matasse. Preferia ver com a outra do que a ver morto. A virtude daquela mulher é o amor de Deus, dom divino de Deus, dado às mulheres, é o dom que se moveu nela. Era o fruto do Espírito de Deus, o fruto do amor. E da outra também foi revelada a intenção do coração, mente, do seu íntimo. Ela falou do que estava cheia. Nem teu, nem meu seja. Divide-o antes, ninguém vai ficar com o filho vivo. Os dois ficarão mortos. 1 Reis 3, 27 e 28. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis. Porque esta é a mãe. Ninguém viu, mas Deus viu, e ele é justo e fiel. E usou a vida do rei, e assim todo o povo de Israel ouviu e temeu, pois viram que havia nele a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Tentam roubar os sonhos dos outros, pois não sonham o suficiente com Deus e não querem receber os sonhos da vontade de Deus. Querem a do irmão, assim como os irmãos de José, o sonhador. Ganharam uma túnica que simbolizava o amor do pai para com ele. Os irmãos maquinaram ao ver de longe e tomar a túnica e o matar. E queriam ver o que seriam dos seus sonhos. Está descrito lá em Gênesis 37, 18 e 19. E não ficaram satisfeitos só em vendê-lo. E sujaram José, pegando a sua túnica e sujando-a de sangue de cabrito, e dizendo que havia morrido. Nós vivemos com Cristo também. Somos perseguidos e tentam matar nossos sonhos e projetos. Mas como José só sonhou, os sonhos e projetos também não são nossos, são de Deus para com a nossa vida, para a nossa história. Deus escolhe, capacita e realiza seus sonhos. E como para José, ele foi apenas um instrumento através do Espírito Santo de Deus, com a sabedoria, o entendimento e o discernimento, alimentou a todo um povo, mas também com os sonhos de Deus, vamos alimentar um povo através da palavra de Deus. A verdade sempre vem à tona. Se falam ou fazem algo contra a sua vida, na madrugada, no oculto, em seu convívio, você não viu, não descobriu. O inimigo armou para roubar, destruir e matar seus sonhos. Mas como nós, mães,
damos a vida pelos nossos filhos, Deus, com o seu amor imenso, deu o seu único filho por amor a nós, para morrer por nós, levando sobre si as nossas transgressões, iniquidades e pecado. Este amor de Deus é que nos protege. Este amor de Deus não nos deixa enganados ou confundidos, pois nós olhamos a aparência, as atitudes por fora, mas Deus esquadrinha e vê as intenções do íntimo e o coração mente do outro, e nos dará sabedoria e entendimento, estratégia para tudo ser discernido. A sabedoria nos revelará a intenção, o caráter e a verdade. As virtudes vêm de dentro para fora. O que Deus nos deu, em Números 23, Deus diz para Jacó: não vale encantamento. Então também para nós não vai valer o encantamento, não vai valer a inveja, não vai valer o olho grande, pois foi Deus quem sonhou para nós e ninguém pode possuir os sonhos de Deus para com as nossas vidas. Deus vê e ouve e vê o íntimo, e Deus é justo e fiel e lhe dará sabedoria, entendimento e discernimento, pois Deus revela o oculto. Nada sairá do controle de Deus, dos seus planos e sonhos para com as nossas vidas. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido, porquanto tudo que em trevas disseste, a luz será ouvida, e o que falaste ao ouvido e no gabinete, sobre os telhados será apregoados, porque não há coisa oculta, secreta, que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, podes, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Está escrito lá, Lucas 12, 2 e 3, Lucas 8, 17 e 18. Então peça ao Senhor sabedoria, entendimento e discernimento, estratégia para viver como Jesus, pois Jesus viveu com os fariseus, indagando ou apontando, buscando erros e falha nas palavras que Jesus falava. Só porque falava diferente, mas Jesus tinha essência diferente. A essência era do seu Pai, a essência era de Deus. E veio para que fosse cumpridas as leis, pois não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, como está escrito lá em Mateus 5,17. Ensinava falando e vivia o que falava, né? Ele vivia o que pregava. Dava exemplo para entendermos que se ele conseguia passar por tudo aquilo, por aquelas perseguições, por aquelas afrontas, nós também conseguiríamos viver como ele o fez. As virtudes foi o amor de uma mãe que conseguira a justiça de receber o seu filho vivo, por demonstrar o que sentia no seu íntimo, em demonstrar o amor de Deus que descia na vida dela através dos frutos do Espírito. Ela demonstrou ali, com discernimento, que ela queria deixar o seu filho viver, mesmo perdendo ele. Mas foi restituída, pois o Senhor é justo e fiel em fazer justiça, e retornou o seu sonho para a sua mão. Aquela mulher teve a sua dupla honra, vivendo o milagre da verdade, pois ali apareceu a verdade. E o seu filho voltou para os seus braços. Seja corajosos, continue indo ao lugar certo, falar no lugar secreto, perseverando, continuando, permanecendo, confiando em Deus. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2,
de 15 ao 17. Amém. Fique na paz e na justiça do nosso Senhor. Gênesis 28, 11 e 12. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Mas para entendermos, temos que voltar a Gênesis 27. No texto, Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. Jacó tomara a primogenitura de Esaú. E para que não houvesse morte entre os irmãos, Isaac enviou Jacó, o distanciando para Padã Arã, em busca de uma mulher da família para ele se casar. Pois não queria que Jacó não tomasse por mulher as filhas de Canaã. E seu filho Esaú, sabendo que o pai não gostara das mulheres de Canaã, pois as mulheres eram maus, ele foi lá, tomou para si mulheres de Canaã. Enquanto ali Esaú estava maquinando o mal para o seu irmão por ter pego a sua primogenitura e desobedecendo ao seu pai, Jacó seguiu viagem e tomou uma pedra e foi dormir, descansar e sonhar. E assim nós vamos fazer também. Pegue uma pedra, que esta pedra é angular, que é o nosso Senhor Jesus, que nos traz força, vigor e ânimo. E vamos descansar nela. Descansa, quem cuida de você não dorme. E aí, pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Esse deserto Deus vai preparar para ti uma mesa com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando esse sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. E Jacó assim pegou a sua pedra, deitou e foi sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Então continuamos a sonhar e confiar nos sonhos, nos projetos de Deus que virá sobre as nossas vidas. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pedra de esquina. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra aprovada, pedra preciosa, de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressa. Salmos 118, 22, Isaías 28, 16. Então, durma firmado na pedra que é Cristo e sonhe os sonhos e projetos que Deus te deu, pois não são seus sonhos, são os sonhos de Deus para a sua vida, para que você possa usar para vidas serem salvas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Fique na paz de Cristo.